Bom, parece que estamos já transmitindo e eu queria dizer para vocês que eu sou o professor Marcelo Roseira e vamos dar continuidade aqui ao estudo que estamos fazendo, tratando da função afim. Nós hoje vamos cuidar, né, dos aspectos relacionados ao gráfico da função afim. Você vai reparar que aquele trabalho que fizemos no vídeo anterior e que se preocupou inicialmente apenas com as questões relacionadas à álgebra da função afim, ou seja, a equação algébrica da função, agora nós trazemos para cá para poder entender como graficamente a gente pode ter recursos que nos permitam entender os diversos problemas que você vai se deparar e que, obviamente, tendo as ferramentas gráficas, em muitos casos a sua solução fica muito mais simples. Então vamos dar uma olhadinha aí numa pequena revisão do que fizemos na aula anterior, em termos da definição da função afim, e aí retomamos então desse ponto para entender graficamente como se dá essa situação. Então vamos lá. Então, retomando então, pessoal. Então aqui, a partir da definição que foi feita aí nas aulas anteriores, né, onde destacamos que a priori, e depois eu reforço aqui porque do a priori, são funções que vão de um domínio real também num contradomínio real, cuja expressão, como já visto, né, e definição, é ax mais b, onde esse valorzinho aí do a, onde esse parâmetro a, ele é diferente de zero. Muito bem. A partir dessa definição, né, diversos exemplos aqui a gente pode imaginar, né, para uma f de x igual a 3x mais 5, f de x igual a 5x, a única coisa que eu tenho que ter cuidado é que eu não posso ter o coeficiente a nulo. Tá? Então f de x igual a menos 5x, por exemplo. O b pode ser zero, não tem problema. Mas o a não. Muito bem, o que acontece? Como o meu interesse é o gráfico, né, de que maneira nós podemos chegar à conclusão, como é possível, até que você já tenha trabalhado questões que mostram isso, né? E chegar à conclusão que o gráfico da função afim é uma linha reta. Ou seja, eu vou colocar aqui o nosso eixo x, ali o nosso eixo y, né? E em algum lugar aí traçar uma linha reta para que a gente possa entender como essas coisas se dão aí nesse gráfico, né? Então, por exemplo, eu traçar por aqui uma linha reta e dar nome aí a alguns elementos, né? Na verdade, sendo bem rigoroso, eu precisaria colocar pontos aqui, por exemplo, aqui um ponto que eu vou chamar de ponto A, vou chamar de B, né? Chamar de B. Deixar o A para ser o ponto variável, tendo em vista que, inclusive, o parâmetro que usamos para representar as nossas retas, né, usam um coeficiente ali que a gente chama de B. Então vamos dizer que o ponto B seja o ponto de coordenadas 0B, 0B. E um outro ponto, né, por onde vai passar a função também, que eu vou chamar de ponto A, é um ponto que eu vou obrigar que esteja na função, ou seja, um ponto de coordenadas x, y, variável, tá? Então, registra aí. Esse ponto B é um ponto fixo no meu problema. Então, esse cara daqui é um ponto fixo. É um ponto dado, ele não vai se mexer ao longo dessa minha análise. E o ponto A é um ponto variável. Eu dou liberdade a ele para que ele se desloque e se movimente ali no plano cartesiano. Então, esse ponto é um ponto variável. Eu vou dar liberdade para ele se mexer. Acontece que ambos eu vou obrigar que sejam pontos da função. Então, tanto o ponto A quanto o ponto B são pontos que pertencem à função. Então, a minha função passa por aqui, passa pelo ponto B e passa pelo ponto A também.
Só que eu quero entender como ocorre, né, esse comportamento da função nessa passagem por esses dois pontos. Ora, se o ponto A também pertence à função, se a minha função passa por ali, eu preciso que as suas variáveis atendam a equação, que é a equação y igual a x mais b. Então, se você olhar para cá, ó, essa expressão aqui, ó, f de x igual a x mais b, eu tenho aqui esse cara daqui, y igual a x mais b. Ora, então as coordenadas do ponto A são essas aqui, ó. O ponto A tem coordenadas x e y igual a ax mais b. Ax mais b. Olha o que vai acontecer aqui. Eu vou construir aqui um triângulo, tá? Triângulo auxiliar aqui para nos ajudar com essa análise. Então, pelo ponto B, eu traço aqui uma reta paralela ao eixo x. Tracei uma paralela ao eixo x. E pelo ponto A, eu vou descer aqui uma reta vertical. E vou unir esses dois pontos A e B. Então, eu venho aqui, vou pegar aqui uma ferramenta que é a reta, e vou traçar aqui uma reta que une esses dois caras. Tem que subir um pouquinho aqui, que meu cursor está um pouquinho defasado. Então, o que acontece? Eu posso agora usar as informações que eu já tenho, né, e dispor delas ali nesse gráfico. Ora, se esse ponto é o ponto 0B, então essa medida aqui é igual a B. Essa medida é igual a B. As coordenadas do ponto A, repara, são abscissa igual a x. Então, essa medida aqui no eixo horizontal, isso daqui mede x. Isso daqui mede x. E a altura, né, é igual a ax mais b. Ou seja, a ordenada desse ponto é ax mais b. Onde eu enxergo essas coordenadas do ponto A? Vou tirar ali, porque senão vai ficar muito embolado ali com aquele texto ali ao lado, tá? Então, isso daqui mede x. Isso aqui mede x. E esse ponto A tem coordenadas, vou colocar em cima dele, ó, x, ax mais b. Beleza. Eu estou interessado agora em perceber essa medida ax mais b nessa altura do ponto A. Então, ora, essa medida aqui também é igual a b, isso daqui também é igual a b. Então, esse pedacinho aqui em cima, né, ele vai ficar igual a ax. Igual a x. E aí eu já tenho tudo que eu preciso, né? Vamos chamar aqui esse ponto de interseção de M, por exemplo. M. O que eu vou calcular aqui? Eu vou calcular AM sobre BM. AM sobre BM. Tá? AM sobre BM é igual a AX sobre x. Ora, isso é igual a A. Então, o que a gente acabou de descobrir aqui? O que é de mais importante aqui para você poder entender gráfico da função afim. Ó, que essa relação entre, essa razão, né, entre AM e BM é igual a A, só que A é uma constante. É um parâmetro que não varia ao longo do meu problema, né? Na verdade, ele é uma constante que eu olho ali para a equação e vejo o seu valor. Então, chegar à conclusão que essa medida, né, AM sobre BM, é uma constante, é bem importante agora para você chegar à conclusão que a forma gráfica que representa a função afim no plano cartesiano é uma reta. Por quê? Se eu tenho essa medida AM
peguei dois pontos quaisquer, né? Nem tão quaisquer assim, ou seja, o ponto B é um ponto fixo e o ponto A com a liberdade de transitar na função. E se eu chego à conclusão que essa variação no eixo y sobre a variação no eixo x é constante, significa que ao longo desse percurso que o ponto A tem liberdade de percorrer, eu tenho para qualquer posição que ele esteja essa taxa constante, o que significa que ele obrigatoriamente terá que andar numa linha reta. Tá? Então, esse segmento que eu determinei aqui entre A e B, na verdade, ele tem um comportamento muito além, né, desses limites estabelecidos por esses dois pontos A e B. Então, o que eu posso fazer aqui, ó, é simplesmente vir aqui e traçar uma linha reta nesse suporte que foi definido pelos pontos A e B. Perdão. Então, vamos colocar aqui de amarelo, né? Então, aqui, ó, eu venho aqui e traço, eu quero a reta. Ó, traço esse suporte que passa pelos pontos A e B. Tá bom? E assim a gente aceita, né, como demonstração, que o gráfico da função afim é uma reta. Então, f, o gráfico, né, de f é uma reta. Uma reta. Tá? E é importante você perceber, né, que elementos importantes definidos aqui, tá, que são esse ponto onde a reta corta o eixo y, eu vou falar um pouquinho aí no próximo slide sobre isso, e esse parâmetro A, que é essa taxa entre a relação da grandeza y sobre a grandeza x. Eu já havia comentado isso no outro vídeo, né? Falando de vocês de uma aula do professor Nerhab, que destaca que funções com essa modelagem matemática, com essa equação algébrica, que nós chamamos de função afim, tem esse comportamento que ele chama de comportamento aritmético, ou seja, quando eu tenho uma PA no eixo x e observo que o eixo y também obedece a uma PA, e por isso essa relação AM sobre BM constante, eu caracterizo sempre esse comportamento como sendo comportamento de funções afim. E agora chegamos à conclusão que graficamente isso se desdobra, né, na forma de uma equação de uma reta. Eu queria lembrar a você um ponto onde nós paramos aí no último vídeo, né, no trabalho envolvendo um exemplo que trabalhamos, né? Deixa eu colocar aqui no gráfico para você, e até para que a gente possa também resolver um outro exemplo, né? Deixa eu colocar na tela aqui. Foi o caso que nós exemplificamos no problema anterior, no vídeo anterior, né? Tratando aí de um abastecimento de um determinado veículo, né? Olha lá, o tanque de uma caminhonete continha apenas 20 litros de diesel. Quando iniciou seu abastecimento, há uma vazão de 10 litros por minuto. E chegamos à equação algébrica dessa situação. O que eu posso fazer agora, né, e que me interessa bastante, é entender como isso poderia ser representado graficamente, né? E você vai perceber, e eu vou te mostrar um pouquinho mais à frente, que vamos tratar aí dessa equação que foi obtida e graficamente vai redundar numa reta como essa que você está vendo aí. Tá? Mas antes disso, eu queria trabalhar um outro exemplo com vocês, um exemplo um pouquinho mais simples, né? Que é esse aqui, quer ver? Deixa eu colocar na tela aí. Cadê ele? Aqui, ó. Olha lá.
considere uma caixa d'água com 400 litros de água, né? E uma torneira aberta por T minutos. Ele dá a vazão da torneira, da mesma maneira que tínhamos lá a vazão daquele tanque de combustível, né? E... Espera aí que você não está vendo a mesma tela aqui. Ah, não, tá sim. E da mesma forma que ele dá a vazão, nesse caso aí, ele quer qual é a quantidade de água nessa caixa d'água em função do tempo, né? Então, deixa eu passar aqui para uma tela onde a gente pode trabalhar esse exemplo. Entender aí como funciona, né? O equacionamento dessa situação. Então, repetindo os dados que o problema nos deu, né? Uma caixa d'água com 400 litros de água, né? Ele vai abrir uma torneira. Então, olha aqui, eu não sei porquê, mas toda vez que eu vou resolver um problema de matemática, né? Se ele me dá condições de fazer aí um bom ou razoável desenho, né? Eu não me furto a esse direito, né? Eu não sei porquê, mas ter a visualização daquilo que está acontecendo sempre ajuda um pouquinho, tá? Então, vou fazer de conta que essa é a caixa d'água, né? O tanque aí que o problema destaca. E ele começa, vamos dizer aqui, com alguma coisa aí em torno do que ele disse ali, 400 litros. 400 litros. Ele vai abrir uma torneirinha que vai jogar aqui água aqui para dentro. Ele quer saber como escrever essa função que descreve a todo momento, né, o volume desse tanque, dessa caixa d'água em função do tempo. Então, o que acontece? Repara que quase que naturalmente você escreve essa expressão, né? Quase que naturalmente. Eu posso vir aqui e lembrar o seguinte, se graficamente eu tivesse que representar essa situação, né? Ela, eu imagino, se daria da seguinte maneira, ou seja, eixo X na horizontal, lembrando que o eixo X, na verdade, aqui é tempo, e eixo Y na vertical, nesse caso aqui, volume. Ok? E essa situação, a partir do momento que eu vou disparar o meu cronômetro, já traz para mim aqui um volume inicial, né? Um valor inicial desse volume, que o problema diz que é 400. Tá? Ora, se ele está dizendo, né, que essa torneira tem uma vazão de 5 litros por minuto, a expressão matemática, né, algébrica dessa função, ela nasce quase que naturalmente, ou seja, eu tenho um valor inicial de 400, tá? Mais uma taxa que é a velocidade com que eu encho essa caixa d'água. E ele diz lá 5 litros por minuto. Vê se eu não posso escrever diretamente aqui, então, que o que falta a essa função é a expressão 5x, né? Ou 5t, para ser mais preciso. Então, a minha função, ou seja, a minha f de x, ela é igual a 5x, agora escrevendo na forma, né, que segue aí o padrão da definição, que é primeiro representar o pedacinho a x, mais 400, né? Eu quero representar isso na forma da situação, que é na forma do volume, ou seja, V de t é igual a 5t mais 400. Mais 400. Tá bom? Então você repara aí que se eu fizer t igual a zero, né? Ou seja, no momento inicial em que essa situação começa, isso daqui seria igual a zero e o volume seria igual a 400. E aí eu posso colocar um gráfico aqui, ó, que vem exatamente desse ponto onde a gente começou essa discussão para cima, né? Para cima. Olha lá. Do 400 em diante. Tá bom?
Onde eu encontro aqueles elementos que discutimos aí na tela anterior? Se você vier aqui, ó, e traçar uma horizontal, tá? Pegar um ponto qualquer aqui onde você consegue construir aquele triângulo, né? Ó, aquele pedacinho AX está aqui, ó. Aquele pedacinho AX está aqui. Tá? Esse pedacinho aqui já é o 400. 400. E aqui, o X, seja ele qual for que você escolher, né? E aí as medidas que eu usei para mostrar a você que essa taxa de variação ela é constante, foi fazer essa medida vertical sobre a medida horizontal, ou seja, AX sobre A, que vai dar exatamente esse termo aqui, que representa, nesse caso, a vazão, e que é a taxa de variação de uma grandeza em relação à outra, né? O famoso ΔY sobre ΔX. Tá? Então, naturalmente, a função algébrica, ela nasce para você a partir do momento que você entende a situação que você dispõe. Né? Existem casos que, inclusive, são muito simples de serem obtidos, né? E descritos graficamente, e que, da mesma forma, além de você seguir o caminho contrário, né, que seria da expressão algébrica para o gráfico, a, a expressão matemática da função ela já entrega para você todos os elementos do seu gráfico. Você quer ver? Então, por exemplo, para um caso de uma função f de x igual a 1/3 de x mais 4, como seria o gráfico dessa função aqui? Traça aqui o eixo y, traça aqui o eixo x, ó, x aqui e y aqui. Ó, eu vou fazer aqui uma linha reta, já que sabemos, né, que o gráfico da função é uma linha reta, e eu vou partir aqui do eixo y. Vou fazer só um pedacinho, tá? Só para você entender todos esses elementos que ali estão. Olha só, esse ponto aqui onde a função corta o eixo y é 4, tá? Eu vou mostrar isso para você algebricamente aí no próximo slide. Esse ponto aqui é 4. E quando eu construir o triângulo retângulo, que já usei aí 2 ou 3 vezes, os outros elementos aparecem aqui, quer ver? Ó, o A é 1/3, né? Então, essa medida aqui, ó, essa medida aqui é igual a 1. E essa medida aqui é igual a 3, ó. Igual a 3. O que significa dizer que se eu provocar um deslocamento aqui no eixo x, perdão ali que eu fiz um desenho meio torto. Ó, se eu provoco um deslocamento no eixo x aqui de 3 para a direita, né, eu tenho aqui um crescimento na função de 1. Tá? Então, se eu saio do 0 para o 3, a minha função sai do 4 para o 5, né? Porque eu subi 1. Tá? Se eu provocar um novo deslocamento de 3, né? Um novo ΔX igual a 3, eu vou subir mais uma unidade no eixo Y, sai de 5 para 6. Eu provoco mais um deslocamento de 3, eu saio de 6 para 9, sobe mais um ΔY igual a 1 no eixo Y, tá? Por causa do tal comportamento aditivo da função afim. Tá bom, pessoal? Então, isso daí reúne os elementos para que você possa graficamente trabalhar com essa função. E agora a gente precisa ver duas questões aí importantes. Primeiro, a interseção com o eixo Y, né, que eu já reforcei bastante, e depois a interseção com o eixo x, que é o que nós chamamos de raiz da função. Tá bom? Então vamos voltar aqui um pouquinho para o nosso navegador aqui e ver aqui os slides que nos interessam. Deixa eu controlar ele aqui. Vamos lá.
Então, a questão da caminhonete, né, já escrevemos essa expressão aí e agora você talvez tenha mais segurança para saber que esse é o gráfico que descreve essa situação. Se você quiser tratar desses pontos aí, por exemplo, né, naquele aplicativo que eu recomendei a você, que é o famosinho GeoGebra, né? Como seria? Aqui, ó. Vamos colocar os pontos aí que essa questão traz, né? Ou seja, o ponto 0,20, 0,20, e daí por diante, né, é uma PA de razão 1 no eixo X e razão 10 no eixo Y. Né? Então, ó, 1,30, no eixo X eu somo 1, então 2. No eixo Y eu somo 10, vai para 40. Você ainda não está vendo esses pontos, né? Porque eu preciso certamente fazer um ajuste aqui no eixo Y por conta da escala, né? Então vamos trazer aqui um pouquinho para baixo e reduzir a escala aqui um pouquinho para você poder enxergar todos os pontos e depois a gente chegar à conclusão que é uma linha reta, exatamente como na situação da caixa d'água, né? Agora aqui, ó, uma PA de razão 1 passa para 3 o X, razão 10 para 50 o eixo Y. Mais 1 no eixo X, 4, mais 10 no eixo Y, de 50 vai para 60. PA de razão 5 no eixo X, razão 10, 70 no eixo Y. Tá bom? E aí, nitidamente, esses pontos seguindo ali a obediência da equação e se traduzindo, né, na forma de uma reta que, quando eu escolher dois pontos aqui, o GeoGebra traça para mim essa reta. Vou escolher, por exemplo, o ponto B e o ponto E, poderia escolher quaisquer dois, e ele já coloca essa reta, o que nitidamente passa pelos outros pontos que eu não pedia ao GeoGebra para passar por eles. Passou por uma consequência da regularidade e da forma como eu dei entrada nesses pontos. Uma PA no eixo X, uma PA no eixo Y. Né? Muito bem. Se eu quisesse, né, e não tivesse feito esse exercício com vocês, o próprio GeoGebra já me dá a equação que está ali, 10x mais 20. Né? Duas observações sobre esse gráfico. Embora o GeoGebra nos ajude bastante, né, nesse trabalho aqui, que muitas vezes a gente acaba tendo que fazer ele no braço, né? Duas considerações a fazer, tá? Vou trazer ele para o meu Sketchpad aqui, para deixar aqui duas observações com você, quer ver? O que é importante você lembrar aqui? Agora que eu vi que você não estava vendo essa tela, né? Desculpa. Então, só retrocedendo todos os passos que eu fiz aqui, ó. Ó, deixa eu voltar os pontos aqui e depois eu volto à minha explicação, me perdoa. Ó, ponto A, ponto 0,20, ponto B, 1,30, ponto C, 2,40, tá? Ajustando aqui o zoom, tá? A escala. O que eu comentava é que esta PA presente no eixo X, de 0 para 1, de 1 para 2, depois 3, 4, 5, e essa PA no eixo Y, 20 para 30, 30 para 40 e assim por diante. Ó. O próximo 3,50, o próximo 4,60 e o último ponto que o problema nos deu, 5,70. Né? Escolhi os pontos B e E, tá? E tracei ali a reta. E o meu comentário é que, se eu precisasse, coisa que eu já tinha feito esse exercício no braço, o GeoGebra também confirma ali a minha equação, tá bom? E aí as minhas duas considerações ali para que você esteja atento, né? Por quê? Embora eu tenha feito a definição dessa função como sendo uma função de R em R, tá? Vale dizer que nesse gráfico aqui, por exemplo, né, eu não teria condição de garantir, né, essa análise nesse pedacinho negativo da função aqui, né, no x negativo.
Não faz sentido algum você imaginar aqui esse prolongamento que se dá aqui por conta da equação, né? Lembra que você está diante de uma situação realista, né? Você está enchendo o tanque de um veículo e a condição inicial do veículo se dá aqui, ó, nesse ponto. Tá? Assim como no exemplo que eu resolvi com vocês, em que o ponto inicial é aquele ponto onde a piscina, né, a caixa d'água tem ali 400 litros é, de abastecido. Né? E da mesma forma, a partir da capacidade máxima desse veículo, não faz sentido você imaginar a reta dando continuidade para o lado de lá, tá certo? Então você vai parar no ponto ali, que seria o ponto, teoricamente, imaginando ali 70 litros, essa capacidade máxima do veículo, tá? Então, repito, embora a nossa definição tenha sido funções de R em R, tá? Cuidado com o domínio mais amplo, tá? E o contradomínio mais amplo, a imagem mais ampla que você vai ter condições de trabalhar aí nesses problemas, tá bom? Muito bem. Vamos dar uma olhadinha agora, então, nessas outras duas considerações, né, acerca da interseção dessas retas, né, com o eixo X e com o eixo Y. Eu vou começar pelo eixo Y, tendo em vista que já tratamos dele aí para poder provar lá que a equação era a equação de uma reta. Né? Então aqui, ó. Qual a situação? Eu tenho ali esses pontos, né? Mas eu vou tratar isso aí genericamente, e o meu objetivo é saber onde se dá a interseção com o eixo Y. Né? Então vamos pegar aqui um caso genérico, tá? Para poder entender aí como você vai trabalhar. Isso é muito simples, né? O eixo X precisa de uma equaçãozinha um pouco mais detalhada, né? Mas no caso do Y ele é muito bem natural, né? Vamos ver aqui. Ó, interseção com o eixo Y. Se você pegar a equação, né, ela propriamente já vai entregar para você o que você precisa saber sobre isso. Né? Tá aqui o eixo Y, tá aqui o eixo X. Então, dando nomes a esses caras aí. E vamos pegar então uma função, ou seja, uma f de x igual a y igual a ax mais b. Igual a ax mais b. Ora, como eu disse, eu acabei usando isso, né? Ou seja, se eu digo que tem um ponto B aqui, um ponto B, por onde a função vai passar, tá? Onde esse ponto, estando no eixo Y, esse é meu interesse, descobrir onde se dá a interseção dessa reta com o eixo Y. Ora, se passa por ali, então ele tem abscissa nula. Abscissa nula. Num vídeo introdutório, né, sobre o assunto, quando falei do sistema cartesiano, eu mostrei para vocês que todo ponto no eixo Y tem abscissa nula. E aí disse que esses pontos são pontos do tipo 0 beta. Ora, se eu quero obrigar que esse ponto pertença à função, ou seja, um ponto que satisfaz a equação da função, eu preciso escrever, então, as coordenadas dele atendendo a isso. Ou seja, o y dele é beta, igual a que multiplica o x dele é 0, mais b. Olha a conclusão que eu cheguei. Né? Que beta é igual a b. Ou seja, esse ponto B, tá? Que por onde a minha função passa, olha lá, minha função passa por aqui. Então, esse ponto aí que eu desenhei, né? Ele tem coordenadas, tá? Vou até colocar ele mais para cá. Ele tem coordenadas 0, 0, B. Tá? Então, B
igual a 0b. Ou seja, quando eu olho para a expressão de uma função, esse cara aqui, esse parâmetro aqui, que eu chamo de valor inicial da função, já diz para mim, já entrega para mim onde essa reta vai cortar o eixo y. Então, se ele for positivo, eu já sei que essa interseção se dá acima da origem. Se for negativo, se dá abaixo da origem. Tá bom? Então, por exemplo, uma expressão que poderia representar essa reta amarela que aí está, seria algo do tipo f de x igual a, sei lá, qual o exemplo que eu tinha separado para vocês aqui, ó, 2x mais 6. Tá? 2x mais 6. E aí, esse ponto B seria o ponto de coordenadas, tá? Esse ponto aqui seria o ponto de coordenadas 0, 0, 6. 0, 6. Tá bom? O que significa dizer que esse pedacinho aqui, esta medida aqui, tá? Esse tamanho é igual a 6. Tá bom? Então, simples assim, como inclusive vimos no slide anterior. Meu interesse agora é entender como se dá a interseção com o eixo x, né? Que a gente ainda não viu. Então, aqui, eixo x, que justamente leva o nome que você já está bastante acostumado, né? Porque desde o 9º ano, antigamente a gente chamava de 8ª série, a gente já está acostumado a encontrar raízes, né, de equações. E, na verdade, as raízes são exatamente aqueles pontos onde a minha função corta o eixo x, né? Então, vejamos. Então, da mesma forma, uma expressão do tipo f de x igual a y igual a ax mais b, vamos colocar aqui eixo y e eixo x, vou colocar aqui um pouquinho maior, está aqui x, está aqui y. O meu exemplo seria uma função decrescente agora, né? Opa! Que é, inclusive, o nosso próximo assunto, ou seja, entender como se dá essa questão de crescimento e decrescimento da função. Você vai ignorar no meu desenho a questão aí de obediência e proporção das escalas, tá? Para o exemplo que eu vou tratar aqui. Então, aqui, esse ponto aqui você já sabe, né? Que é o ponto 0b. Não precisamos mais nos preocupar com isso. Isso foi dito e provado aí anteriormente. Mas agora o meu interesse é aqui, ó. O meu interesse é aqui. Ou seja, como eu calculo esse valor dessa interseção com o eixo x, que é a tal raiz da função afim. Ora, esse ponto, tá? É um ponto que lá na primeira aulinha, que eu estudei o sistema cartesiano, eu disse que esse ponto era o ponto de coordenadas alfa 0. Tá? Porque se ele está no eixo x, ele tem ordenada nula, ele tem afastamento vertical nulo. Né? Aquele ponto, como eu disse, que está na linha do equador. E aí, da mesma forma, ora, se ele está ali na linha do equador, eu vou obrigar, né, que ele satisfaça a equação que representa a minha função afim. Ora, esse A pertence a F se e somente se 0, que é o y dele, for igual a A, que multiplica x, mais B. Eu vou jogar AX para um lado e deixar B do outro lado, né? Então, isso vai ficar aqui, AX é igual a menos B. E daí eu tenho x igual a menos B sobre A. Menos B sobre A. Ok? Deixa eu destacar aqui esse valor que a gente obteve. Significa dizer, então, que essa raiz, ou seja, esse valor de alfa, né? Esse valor de alfa é igual a menos B sobre A. Tá bom? Embora esteja aqui na forma, né, de uma fórmula, tá? Não é necessário você guardar essa fórmula, tá? Por quê?
Na prática, o que você vai fazer é o seguinte, se você tiver aqui uma expressão de uma função, tá? F de x, nesse caso, né, igual a menos 3x mais 12, é tão simples que não precisa de fórmula, né? Basta você resolver uma equação do primeiro grau. Se eu quero a raiz, você vem aqui e obriga que isso daqui seja nulo. Ou seja, pega o valor de y, pega o valor da função e obriga que isso seja igual a zero. Tá? Obrigar que menos 3x mais 12 seja igual a zero é você dizer que 3x é igual a 12, 3x é igual a 12, o que me dá x igual a 4. X igual a 4. Tá bom? Então, esse ponto aí, alfa, né? Ele é o ponto de coordenadas 4, 0, né? 4, 0. E se eu quisesse registrar, o ponto lá 0B é o ponto 012, né? 012. Tá? Como eu te falei, tem um errinho de escala, né? Claro que isso daqui, embora eu venha aqui e diga que isso daqui é igual a 12, no meu desenho precisaria de um pouco mais de precisão, né? Para poder caracterizar aí direitinho essas medidas, né? Claro que esse 12 está muito pequeno perto desse 4 aí, né? Mas o que importa é esse comportamento decrescente da função, coisa que eu vou falar aí nos próximos vídeos, né? E você entender essas interseções tanto no eixo y, a tela anterior, quanto no eixo x, tá? E em relação à precisão, é claro que, como eu tenho recomendado o tempo todo, né? Dentro de sala de aula, aqui na internet, o ideal mesmo é você usar o GeoGebra. Você quer ver? Olha como seria muito simples se eu tivesse a necessidade de colocar uma equação como essa, né? Eu quero saber onde corta o eixo y, onde corta o eixo x. Essas coisas são simples, né? Você viu a simplicidade. Mas se você quiser ter certeza que você não cometeu nenhum erro, você vem aqui 3x mais 12, né? Olha lá, aquele cara ali já apareceu 4, e eu posso trazer a minha escala aqui para poder você ter certeza que estamos direitinho, né? Em relação a esses parâmetros aí, tá bom? Olha lá. Então 12 aqui, 4 aqui, de novo aqui você não estava vendo, né? Calma aí. Tem que ter cuidado aqui que essa transição aqui, às vezes eu mudo de tela e não percebo que você não está vendo o que eu estou vendo, né? Mas, de novo, eu vim aqui e escrevi a equação y igual a menos 3x mais 12. Tá? Como a minha escala está meio doida ali, eu vou precisar dar uma ajeitadinha aqui para você poder ver o 12. Olha lá, 12 e 4, né? 12 e 4. Tá? Apenas para você ter certeza, o que nesse caso aí talvez até nem seja necessário, dada a simplicidade que, especialmente do y, né? Já aparece ali nitidamente o valor dele na expressão algébrica da função afim, né? E o outro caso, você faz uma continha, resolver uma equação do primeiro grau, você já descobre ali o valor da raiz, tá bom? Ponto onde ela corta o eixo x. Para encerrar, gente, e isso aqui fica com o valor praticamente aí de uma live, né? Por conta aí do tamanho e do tempo, eu queria fazer um último exercício com vocês, né? Que é um exercício que está no livro que eu uso aqui no Rio de Janeiro, que é esse aqui, ó. Deixa eu projetar aí para você. O que ele pede? Que ele pede? Vamos ver aqui. Agora você já está vendo. Ele fala também de uma piscina, tá? Com água abaixo do nível normal, tá? Aquele pontinho ali onde aparece essa interseção aqui com o eixo y, tá? Eu não tenho esse valor, isso aqui não é dado.
diferentemente do outro problema que eu te dei, 400 litros, né? E ele fala, ó, quando uma piscina normal estava com água abaixo do nível, abriu-se a torneira que completou a sua capacidade máxima em 6 horas, né? O segmento de reta representado no plano cartesiano abaixo, o gráfico que descreve o volume Y, ele poderia só dizer volume V, de água contida em litro, tá? É a unidade, em função do tempo em horas, em hora, tal, né? E aí ele quer a lei de associação, ou seja, ele quer a função, e ele quer saber quantos litros havia na piscina no instante que a torneira foi aberta. Apertei o meu cronômetro, quanto tinha de água lá, ou seja, ele quer a interseção com o eixo Y, tá? E a capacidade total é você calcular o valor da função que você vai obter quando esse tempo for igual a 6. Tá bom? Eu vou pegar esse desenho aqui e vou trazer lá para o nosso sketch. Aqui, ó. Beleza. Então deixa eu abrir aqui mais um espaço. Já vou colocar a tela no ar para você. Enquanto isso, você vai dando print aí no exemplo, né? Para você poder ter aí os dados, né? Ou então você copia aí para você não ficar perdido quando eu estiver resolvendo aqui na tela, né? Então aqui outro exemplo. Beleza. Agora sim. Vou passar aqui a sua vista. Vamos lá. Então, estão aí os elementos, né, para que a gente possa terminar essa aula fazendo aí esse probleminha. Então, olha lá. Eu tenho 2 pontos, né? O ponto em que o tempo igual a 1 me dá um determinado volume, o tempo igual a 3 me dá um outro volume, ele quer que eu consiga escrever a expressão aí, né? Então, como estamos diante de uma reta, eu vou ter aqui com tranquilidade condições de dizer que esta função ela é do tipo ax mais b, uma função afim. Tá? Se você quiser já deixar y como função de x, não tem problema, né? Y igual a ax mais b. Y igual a ax mais b. Num dos primeiros vídeos que eu fiz sobre esse assunto, eu mostro lá o passo a passo para você determinar esses parâmetros A e B. Se você der uma olhadinha nesse vídeo, vou tentar deixar aqui em cima o link para você, você vai ver lá o meu passo a passo, que é o que eu vou executar aqui agora, inclusive para te ajudar a consolidar esse passo a passo aí. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar esse ponto aqui de ponto A, vou chamar esse ponto aqui de ponto B e vou obrigar que eles satisfaçam a equação da função afim. Repara, dizer que o ponto A, que é o ponto de coordenadas x igual a 1, y igual a 17.200, 17.200, ele pertence à função f, é você dizer o seguinte, que 17.200, que é o y, 17.200 é igual a que multiplica 1 mais b. Mais b. Eu vou chamar essa equação aqui de equação 1. Tá? Então, o que eu fiz? Eu disse que y igual a ax mais b. Muito bem. Para o ponto B, eu vou dizer que 3... né? 3, 21.600 pertence a f. Pertence a f. Eu vou obrigar que ele satisfaça a equação dessa função. Ora, dizer isso, né, é dizer que 21.600
é igual a A, que multiplica o x desse ponto, que é 3, mais B. Então, eu agora tenho duas equações, duas incógnitas. Então, se eu sei resolver sistema de equações, basta eu fazer a equação 2, né, menos a equação 1, ó, equação 2 menos a equação 1, e eu escrevo uma expressão que vai me dar condições de calcular o valor de A. Ou seja, 3A aqui embaixo na equação 2, menos A na equação de cima, vai dar 3A menos A, 2A. Tá? Esse B aqui, ó, vai cortar com esse B aqui de cima. B menos B, 0, né? Então, o lado esquerdo, 21.600 menos 17.200. Então, isso vai dar 4.400. 4.400. Ora, se 2A é igual a 4.400, então eu tenho A igual a 2.200. 2.200. Beleza. Então, destaca isso aí. Então, um dos parâmetros eu já calculei. Eu agora posso pegar esse parâmetro, né? Volto numa das equações, por exemplo, na equação 1, que é bem imediata, né? E calculo o parâmetro B, né? Que me falta ali para poder escrever a função. Então, em 1, eu tenho que B é igual a 17.200, ó, menos A, ou seja, basta você pegar esse A vezes 1 aqui e jogar para a esquerda, né? Então, vai ficar 17.200 menos 2.200. Então, B igual a 15.000. Opa! B igual a 15.000. Tá bom? Jogando esse valor de A igual a 2.200. Caramba, minhas bolinhas ficaram horríveis. Então, A igual a 15.000. 15.000. E aí, pronto, né? Ou seja, o primeiro item está resolvido, que era o que ele queria saber. Ele queria a lei de associação entre x e y. Ora, se a minha função, sendo função afim, é uma função do tipo f de x igual a x mais b, então eu posso dizer que f de x é igual a 2.200 vezes x mais b, que é 15.000. Ok? Destaca aí para essa expressão, o que nos dá aí resolvido, né, o item A. Tá? Y, se você quiser usar o y, né, fica à vontade, y igual a 2.200x mais 15.000. Tá bom? E isso responde ao item A. Beleza. Segundo item, né? Quantos litros de água havia na piscina no instante em que a torneira foi aberta? Eu vou até fazer o seguinte, tendo em vista que na maioria dos vestibulares, né, normalmente apareceriam os nomes das grandezas, identificando essas grandezas, eu vou reescrever essa função dessa forma, tá? V de T, volume em função do tempo, 2.200 vezes T, mais 15.000. E aí fica clara qual é a pergunta dele, né? Para poder fazer essa associação direta aí da função com as grandezas, tendo as variáveis já identificando essas grandezas. Quantos litros havia de água no instante que a torneira foi aberta? A torneira foi aberta com T igual a 0. Apertou o cronômetro, tá? Eu nem precisaria fazer o que eu vou fazer aqui agora, mas T igual a 0 me dá V de 0 igual a 15.000. Tá? Que é esse ponto aqui do gráfico, ó. Esse ponto aqui, ó. Então, esse ponto é o ponto 15.000.
início, né, da minha piscina vazia, né? Ó, esse caso aqui eu falhei, né? Caramba, não fiz o desenho. Olha aqui, ó. Tá lá a minha piscina, tá? Vamos tirar aqui o topo da piscina. Então tá ali a minha piscina ainda vazia, né? Não tão vazia, porque na verdade já tem ali uma quantidadezinha mínima, que é o início dessa história, que é 15 mil litros. 15 mil litros. Tá bom? Então, esse momento inicial, a minha piscina está lá vazia, que não dá para usar ainda, né? Aí você vai lá, abre lá a torneirinha, deixa aberto lá durante 6 horas, até ela chegar aqui no nível máximo dela, que será aqui em cima, né? Alguma coisa aí por aqui. Então, essa é a quantidade de água que você vai ter que acrescer aquela quantidade que já tinha lá para poder chegar na capacidade máxima dessa piscina. Que é o item que ele pergunta, ou seja, o item C, né? A pergunta dele é exatamente essa, né? Ou seja, no item C, qual a capacidade total da piscina? Ou seja, supondo que seja em 6 horas, o que ele disse ali, né? Completou a sua capacidade em 6 horas. Então, basta você vir nessa função e fazer t igual a 6. Quando você faz t igual a 6, você vai calcular o v de 6, que é igual 2.200 vezes 6. 2.200 vezes 6. Mais 15 mil. Mais 15 mil. Então, 2.200 vezes 6, essa continha aí, ó, vai dar 13 mil. Se fosse 2, né, vezes 6, daria 12 mil. Como tem 200, mais 1.200, isso vai dar 13.200. 13.200. 15 mil mais 13.200. Deixa eu ver se dá para enxergar aqui onde eu estou escrevendo, né? Ainda dá. Senão eu teria que ir lá para cima. Então, terminando aqui, o V de 6 é igual a 13 mais 15, né? 28.200 litros. 28.200 litros. O que aconteceu aqui, né? Na verdade, ele pegou esse t igual a 6 e a pergunta dele é o seguinte: qual o valor da função nesse momento? Então, eu preciso ir até a função, e isso vai ser importante para você poder entender a análise de sinal um pouquinho mais à frente. Ó. Eu fui até a função. Quando você vem aqui e projeta esse ponto no eixo Y, né? No eixo dos volumes, essa projeção vai bater lá naquele ponto lá, 28.200. Tá? Então, essa leitura no gráfico aí é bastante importante. Tá? Esse ponto aqui que a gente não tinha dado nome, vamos dar para ele o nome de C, né? C de capacidade máxima. Então, repara, duas observações aí que eu fiz no gráfico do GeoGebra e que para a gente aqui fica aparente, né? Bastante aparente. Repara que ele não representa essa expressão aqui, ó, nesse ponto, que seria o prolongamento da reta para aquele pedaço ali onde x é negativo. Por quê? Porque não faz sentido você pensar em tempo negativo, né? E ele para esse momento, né, em que representa a reta nesse ponto aqui, ó. Embora a reta tenha um suporte, né, e que seria infinito para um lado e infinito para o outro, ele não representa naquele quadrante ali onde a função assume valores em que essa grandeza fisicamente perde o sentido completo, não faz sentido pensar em tempo negativo, e também o outro lado de lá ele para, né? Por quê? Porque tem uma capacidade máxima, né? Então isso é importante para você perceber que, embora eu faça a definição da minha função de R em R, repetindo até a coisa que eu já falei, você vai ver que em determinados momentos concretos, em que você tem uma situação ali presente, muitas vezes
esse cara daqui não será usado na sua totalidade, na sua plenitude, né? Esse é um caso, ou seja, eu não uso valores de reais negativos. E esse caso aqui é a mesma coisa, né? Eu estou preso à minha capacidade máxima, ao meu limite dado pelo recipiente ali, que é a piscina. Então, graficamente, você até poderia representar isso aqui em função do tempo. Bastaria você chegar aqui nesse gráfico, né? E daqui para a direita colocar uma reta horizontal, né? Ó, uma reta para a direita, né? Um pedacinho branco ali você enxerga, mas quando chegar no preto ali você não vai enxergar, né? Então aqui, ó, seria uma reta daqui para a direita, tá? Acho que vermelho fica melhor, né? Aqui, ó, daqui para a direita, tá bom? Então é isso aí, gente. Deixa eu ver aqui qual a tela que vocês estão, ver se está tudo certinho. Beleza? Dá um print nessa tela aí, porque tem bastante informação aí que você vai precisar quando for trabalhar com problemas desse tipo, né? E revisa tudo que a gente trabalhou, né? Deu praticamente aí, sei lá, perdi meu tempo aqui, mas eu acho que deu 1 hora aí de live, né? Não sei aqui onde eu poderia ver esse tempo. E vamos dar seguimento, tá? Ou seja, os próximos vídeos vão tratar de tendência de crescimento e decrescimento da função. Você vai ver o que determina essas condições. E depois análise sinal para, por último, falar do caso em que b igual a zero, que a gente vai chamar a função de função linear, o que vai dar origem àqueles momentos que a gente chama de grandezas diretamente proporcionais e nos permitir resolver problemas envolvendo regra de 3 simples, composta e assim por diante, tá? E depois a gente passa aí na quarta-feira a falar sobre a função quadrática, tá? Então, gente, eu peço a vocês que deixem seus comentários aqui no nosso canal, especialmente se você teve dúvida, dificuldades, tem alguma coisa que ficou muito corrido para você, embora eu tenha tido a oportunidade de trabalhar aí com calma cada pedacinho desse pequeno tópico, né, que envolve a função afim. E se é a primeira vez que você está passando por aqui, eu peço para você se inscrever no canal, ativar o sininho. Toda vez que tiver um vídeo aí, você vai ser avisado aí que estamos colocando conteúdo novo para você. E se você conhece alguém que tem interesse pela matemática e quer estudar porque está passando por algum desafio, alguma dificuldade, tem um objetivo que é uma prova, convida para vir para cá estudar com a gente, porque a gente vai ter tempo de mergulhar fundo nesses assuntos para ajudar vocês aí naquilo que for o desafio de vocês. Tá bom, pessoal? Quarta-feira, toda quarta-feira, temos live às 20 horas, tratando de algum tema aí que seja do interesse de vocês e da necessidade, né, daqueles que estão envolvidos aí com o concurso público ou com o seu estudo regular na sua escola. E tenha certeza que aqui você vai encontrar conteúdo de profundidade para te ajudar. Tá bom, pessoal? Então, mais uma vez, obrigado aí pela participação, a paciência. Desculpe aí o errinho que deu no início do vídeo. Eu vou tentar editar e cortar lá aquele pedacinho. Mas, como a gente está começando, tecnicamente tem alguns sistemas aqui que ainda estão entrando em conflito. Mas eu garanto aí que nas próximas lives, nos próximos encontros, né, a maioria deles aí já vai estar bem equacionado. Tá bom, pessoal? Importante que vocês tenham tido condição de acompanhar esse assunto importante, como disse, e que é bastante frequente em tudo que é tipo de prova espalhado por todo o país. Gente, um forte abraço, bons estudos, bora estudar.